Então, quero que você receba com muita honra, muito carinho, pastor Sérgio do Nascimento. Boa noite, graça e paz, família linda, aleluia, glória a Deus. Como é bom nós estarmos reunidos em família, amém? Eu amo estar na casa de Deus, servindo ao Senhor, junto com a minha família espiritual. É uma grande honra, um prazer estarmos juntos. Nós estamos debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus, o ano da manifestação de Deus na nossa vida. E quantos desejam a manifestação de Deus na sua vida? Aleluia! E nós, nos cultos de quarta-feira, sempre o Senhor fala conosco de uma forma profética, de uma via profética, uma palavra, não é, de liberação de milagres. Mas eu creio, queridos, que nessa noite o Senhor tem algo diferente para a nossa vida. Deus tem me dado algumas mensagens, algumas palavras, e ali naquele momento eu fiquei, Senhor, qual palavra o Senhor quer falar à tua igreja? Deus me deu uma palavra, eu não vou pregá-la hoje, mas sobre os 3 altares de Abraão, onde Deus se manifesta na vida de Abraão de uma forma sobrenatural. E Abraão foi um homem de relacionamento, e eu falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer falar conosco? O Senhor quer falar para a tua igreja? Nós estamos no início do ano, e Deus falou comigo, me deu uma palavra para essa noite. Na verdade, nessa noite, nós vamos bater um papo, amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Você pode dizer aí para o irmão que está do teu lado, diga para ele, Deus vai falar contigo nessa noite. Aleluia. Agora você pode dizer bem forte, Deus vai falar comigo nessa noite. Aleluia. Eu creio nisso. Irmãos, eu creio que Deus tem coisas poderosas para essa igreja, para a CESN. Deus os plantou aqui debaixo de um propósito. Diga comigo, um propósito. E nós, como membros uns dos outros, nós somos corpo de Cristo, e Deus tem algo para fazer na nossa vida, na sua casa, e nessa igreja como comunidade, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso também. Nós somos uma igreja bíblica, uma igreja debaixo dos princípios da palavra. Nós somos uma igreja com uma visão missionária, amém, queridos? Deus os colocou aqui debaixo de uma missão, e por isso Deus tem algo para fazer na nossa vida, e para isso a gente precisa entender algumas coisas, para que possamos caminhar debaixo dessa direção que Deus tem nos dado, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para fazer, daquilo que Deus tem para derramar na tua vida, nessa igreja. E eu creio, irmãos, que Deus tem algo poderoso para fazer em nossas vidas, nesse ano de 2026, quantos creem, recebe? Eu creio, há uma grande expectativa no nosso coração. Nas nossas primeiras reuniões do Ministério Pastoral, pastor Márcio, pastora Mari, reuniu todos os pastores, trazendo a direção, a visão, o que Deus tem falado, o que Deus tem anunciado, e queridos, você precisa preparar o seu coração, e se posicionar, para viver aquilo que o Senhor tem para derramar, em nome de Jesus. E nessa noite, eu quero falar com você sobre discipulado, e o tema da nossa palavra nessa noite é, vivendo os princípios do discipulado, amém? Vou pedir para a mídia a colocar aqui para a gente. Hoje eu trouxe um slide, eu não costumo trazer, mas nessa noite eu trouxe para poder facilitar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Nós precisamos ter isso muito claro,
no nosso coração o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Você já parou para pensar que muitas coisas, nós, como indivíduos, como pessoas, muitas vezes deixamos de desfrutar de algumas coisas na nossa vida, porque nós não conhecemos plenamente, às vezes, o teu potencial, aquilo que aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E por isso que quando nós entendemos, quando nós ouvimos a voz de Deus, a direção de Deus para nós, e nós começamos a andar, caminhar debaixo dessa direção, nós prosperamos, e Deus vai te prosperar nesse ano, em nome de Jesus, amém? E a nossa prosperidade está debaixo da nossa obediência. Diga para o vizinho, aí da direita, da esquerda, diga para ele: ande debaixo da obediência. Aleluia. O que é uma igreja discipuladora? Uma igreja discipuladora é aquela igreja que se organiza com todas as suas estruturas, os ministérios e relacionamentos ao redor dessa direção de Deus em fazer discípulos, que está lá em Mateus capítulo 29, verso 28, 19 e 20. Uma igreja discipuladora, ela caminha debaixo desses princípios, debaixo dessa direção. O discipulado, queridos, não é simplesmente um programa. Eu vou participar do meu discipulado, que é um grupo, é uma reunião. Não, queridos, o discipulado é a nossa identidade como cristão, amém? O discipulado é o DNA da nossa comunidade. Por quê, pastor? Porque é uma direção de Jesus para nós. Cada membro é chamado a fazer parte do discipulado. Cada membro é chamado para cumprir esse ID do Senhor. Não é apenas um evento, não é apenas uma reunião. O discipulado é uma direção dada por Deus para que possamos cumprir, e por isso envolve cada um de nós, amém? A grande comissão que Jesus nos deu é o ID, Mateus capítulo 28, verso 28, 19 e 20, diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Você pode repetir comigo? Ide. Espera aí, só um minuto, vamos organizar, e eu creio que pode ser com muita alegria, com muita convicção, porque nós conhecemos essa palavra, e eu creio que o Senhor vai encher o seu coração nessa noite, amém? Então vamos lá, ide, fazei discípulos de todas as nações, está no imperativo, é uma direção do Senhor para a nossa vida. Normalmente diz que uma pessoa, quando está, principalmente uma pessoa importante, uma pessoa que tem normalmente isso a gente lê nos livros de história, um rei, antes de morrer, as suas últimas palavras sempre são muito importantes, eram muito importantes, e por isso sempre ficava muito atento. Antes de um rei morrer, se ouvia ou prestava atenção nas suas últimas palavras, naquilo que ele tinha para dizer, no direcionamento que ele daria para aqueles que ficariam e queriam assumir o trono. As últimas palavras de Jesus para nós, para os seus discípulos, foi essa de Mateus capítulo 28. Antes dele ir para o Pai, ele dá esse comissionamento para os seus discípulos, ele dá esse comissionamento para a igreja: ide, vão, façam discípulos. Ele não disse: olha, vocês precisam ir, daqui a pouco eu estou indo para o Pai, vocês vão e começam o culto, olha, vocês começam uma reunião, se reúnam. Não, a palavra que Jesus deixou para os seus discípulos foi: ide e fazei discípulo.
E o meu intuito, o meu objetivo nessa noite, queridos, é muito simples: é incendiar o seu coração, é trazer à sua consciência a responsabilidade, o desejo de poder se envolver com esse comissionamento, com essa direção que Jesus nos deu. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa incendiar o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração de uma forma muito íntima, de uma forma muito profunda, que você possa ser despertado nessa noite para essa palavra, para esse comissionamento. Quantos estão entendendo, hein? Amém? Por isso o discipulado, ele não é opcional. Diga aí para o seu irmão, me ajuda a pregar nessa noite, diga aí, o discipulado não é opcional, é para mim e para você. Amém? Não é uma opção. Pastor, eu até quero fazer, eu quero trabalhar na igreja, eu quero me envolver, pastor, eu gosto muito de vir à igreja, mas essa palavra, queridos, discipulado, não é uma opção, é para todos nós, é um propósito da igreja, é uma direção que o Senhor nos deu. Cada membro é chamado a fazer discípulos, a gerar novos cristãos, e isso é muito poderoso. Uma igreja sadia, o povo sadio, gera ovelhas sadias, geram novas ovelhas, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele já nos capacitou a gerar novos discípulos, novos membros, novos homens, mulheres, jovens, apaixonados por Jesus. Quantos podem dizer amém? É um mandamento, não é uma sugestão, é uma direção, e Jesus nos deixou um modelo para nós de discipulado, e esse modelo, ele mesmo está lá em Marcos capítulo 3, verso 14, Marcos 3, 14, então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercerem autoridade para expulsar demônios. Jesus investiu de forma intencional em poucos, para que esses poucos multiplicassem. Jesus escolheu 12 homens, para que esses homens pudessem receber a direção, receber o ensinamento da sua palavra, para que eles fossem preparados, treinados, capacitados, instruídos na palavra, para que esses pequenos, para que esse grupo pequeno pudesse multiplicar. Muitas vezes nós pensamos assim, não pastor, eu quero começar um discipulado, e eu vou reunir um grupo de 20 irmãos, para discipular, para ensinar a palavra. Queridos, a direção de Jesus foi muito simples, o evangelho é muito simples para nós. Jesus escolheu apenas 12 homens, para poder instruir, capacitar esses homens. Dentro do modelo também que Jesus deixou, ele trouxe para nós o modelo de relacionamento. Discipulado é relacionamento, é estar junto, é acompanhar, é viver o dia a dia, é viver coisas comuns do nosso dia a dia, é compartilhar, é sentar à mesa. Discipulado, queridos, não é algo de outro mundo, não é algo, muitas pessoas têm medo, pastor, eu não quero me envolver com discipulado, porque eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Irmãos, o discipulado é compartilhar o dia a dia, a vida comum, e isso é muito tremendo. Quando nós começamos a viver a experiência do discipulado, nós começamos a desfrutar de coisas poderosas, fortalecimento da nossa espiritualidade com Deus, da nossa comunhão com Deus. Também Jesus trouxe um outro modelo, que é o ensino prático. Nenhum ensino
rebuscado. Quando nós olhamos a pregação de Jesus, ali com os seus discípulos e pregando para a multidão, Jesus sempre usava coisas do dia a dia, ele sempre usava parábolas, situações, exemplos, que traziam ali uma simplicidade na sua fala, no seu ensinamento, de forma que aqueles que o ouviam conseguiam compreender. Por isso, Jesus nos deu esse simples modelo para que pudéssemos também compartilhar e viver no discipulado. Uma outra coisa também, queridos, que é muito poderoso, Jesus corrigia de forma amorosa, Jesus corrigia em amor, Jesus trazia verdades, Jesus não encobria o pecado, Jesus não passava a mão no pecado, na cabeça do pecador, mas ele anunciava o pecado, ele corrigia em amor. Eu quero te dizer nessa noite, você que entrou aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer para a tua vida, para o teu coração, para despertar o teu coração, para que você possa viver o discipulado de uma forma tremenda e poderosa. E esse confronto, ele é necessário. Quando nós vivemos a experiência do discipulado, é algo tremendo, irmãos, porque quantas vezes nós estamos indo para uma rota, estamos indo para o precipício, se nós não tivermos ninguém para poder falar, para poder nos alertar, para poder chamar a nossa atenção, nós muitas das vezes poderemos estar errando, sem saber que estamos errando, ou falhando em situações na nossa vida, e para isso, Jesus trouxe ensinamento, a correção em amor. E uma outra coisa também que Jesus deixou como modelo, que foi o envio com autoridade. Ele não só ensinou os seus discípulos, preparou, mas ele também os capacitou e os imbuiu de autoridade. E eu quero te dizer nessa noite que você tem autoridade no nome de Jesus para cumprir, para poder decretar, para poder anunciar a palavra, para poder pisar serpentes e escorpiões, e a palavra vai dizer que nenhum mal te acontecerá. Amém? Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa noite? Um outro exemplo de discipulado, que nós também podemos aprender muito com esse exemplo, é o exemplo de Ananias, onde Saulo foi alcançado no caminho de Damasco, o Senhor fala com Saulo, e naquele momento ele tem um encontro com Jesus. Interessante que Jesus fala com Saulo, naquele momento da sua conversão, ele cai do cavalo, perde a visão, e ele é direcionado para estar com Ananias. Irmãos, eu amo esse versículo, eu amo essa história, porque fala muito comigo da minha experiência de conversão, e eu amo cuidar de vidas, eu amo pastorear, eu amo discipular, e essa história de Ananias, o cuidado que Ananias teve com Saulo, mexe muito com o meu coração. Desde que eu me converti e que eu conheci esse texto, que eu conheci essa palavra, eu sempre me espelhei nela para poder cuidar de vidas. E aqui Ananias é um exemplo de um discípulo comum, um homem simples, um homem comum, e que foi usado de forma poderosa por Deus para cuidar daquele que seria um grande apóstolo, aquele que seria o homem que iria mais escrever cartas, aquele homem que seria o grande apóstolo Paulo. E esse homem, ele encontra o primeiro baque que Ananias tem, quando ele encontra com Saulo, é que primeiro o Senhor fala com ele, Ananias,
chegará até você um homem, ele dá uma direção, a rua que ele deve ir, para que ele pudesse encontrar com Saulo, e ali ele vai dizer: olha, você precisa cuidar desse homem. Só que quando ele pergunta: Senhor, quem é que o Senhor está falando? Aí o Senhor fala para ele: é Saulo. Ele fala: mas Senhor, esse homem é matador, esse homem passa o cerol em todo mundo, ele não pode ver um crente que ele mata. O Senhor está falando para eu me encontrar com ele? É isso mesmo, é esse, ele é um escolhido, e você é escolhido meu, para cuidar, para entronizar, para cuidar, para consolidar, para discipular esse homem. Não é outro, é você. Quantas vezes, irmãos, eu e você, nós damos desculpa para poder cuidar da vida de alguém, para cuidar de um novo convertido. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, com as contas que nós temos que pagar, com as crianças, que às vezes os filhos estão dando dor de cabeça na escola, às vezes é um problema no trabalho, e a gente tem o nosso pensamento voltado para vir para a igreja, para pedir algo para o Senhor. Senhor, eu estou com problema financeiro, Senhor, eu estou com problema na minha casa, enquanto na verdade, que o Senhor, Ele está nos chamando para fazermos a sua obra, enquanto o Senhor está nos chamando para cuidarmos de vida, para consolidarmos, para discipularmos. Irmãos, esse ano de 2026 é o ano da manifestação de Deus na sua vida, amém? E eu creio que quando você se envolver com as coisas de Deus, quando você se envolver com o trabalho na obra de Deus, com o cuidar de vidas, em consolidar, em discipular, você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Quantos creem, recebem, dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus. E como eu disse, nessa noite, nós estamos aqui para bater um papo, nós estamos aqui para conversar acerca desse direcionamento de Deus para a sua igreja, e isso, queridos, vai mudar completamente a sua vida. Essa história onde relata o cuidado de Ananias com Saulo, interessante que Saulo chega para ele com os seus olhos sem a visão, ele não estava enxergando, e Ananias é usado por Deus para trazer cura sobre a vida de Paulo, para abrir a visão de Paulo. E eu quero te dizer, eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Eu quero dizer que você será um instrumento de Deus para trazer cura para a vida de muitas pessoas. Você será instrumento de Deus para trazer cura na vida, na área física e também na alma de muitos homens e muitas mulheres. Você será instrumento de Deus. Mas pastor, eu estou passando por um problema de enfermidade, eu estou passando por um problema na minha alma. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai te usar, ainda que áreas da sua vida não estejam plenamente perfeitas em funcionamento, mas eu quero te dizer que Deus vai te usar para liberar palavra, Deus vai te usar para trazer cura, Deus vai te usar para trazer curas de feridas da alma, em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? Você toma posse disso? Ananias foi usado por Deus para trazer cura, para trazer restauração na vida de Saulo, e isso é algo muito tremendo, queridos. Muitas vezes nós achamos que nós não podemos fazer, porque temos algumas questões na nossa vida. No domingo, na quarta-feira passada, a pastora Luci pregou aqui e falou sobre algumas questões da área profissional, e uma irmã veio aqui à frente e pediu: pastora, você pode orar por isso, por essa área na minha vida? E ela falou: Senhor, exatamente o que eu preciso de um milagre nessa área, mas
Deus faz isso, queridos. Deus usa a nossa vida para que possamos abençoar a vida de outros. Por isso eu quero declarar que não há limites para a sua vida, para o agir de Deus, para o fluir do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Ele também foi usado para poder trazer a consciência sobre o batismo, sobre a integração do corpo de Cristo. Ananias introduziu Paulo no corpo de Cristo. A igreja naquela época não podia ouvir falar no nome desse homem. A igreja temia quando ouvia falar que, olha, Saulo está vindo aí, Paulo está vindo aí, porque ele era o terror dos crentes daquela época. Ele matava e matava mesmo, e matava com vontade. Mas por causa da vida de Ananias, Paulo foi um homem instruído, foi um homem que foi cuidado através da vida de Ananias. Uma outra coisa que o discipulado vai trazer para nós é a multiplicação de gerações. Nós temos falado aqui sobre a bênção da geração, amém? A bênção da geração, dos filhos dos teus filhos. Nós temos declarado essa palavra sobre a bênção das gerações, e o discipulado, queridos, ele também traz essa marca para cada um de nós, que é a bênção das gerações. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso de número 2, vou pedir para que a mídia possa colocar para nós. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 2. Vamos ler todos juntos aqui? Amém? Vamos lá? No 3, 1, 2. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, aleluia, transmita a homens fiéis e idôneos, para instruir a outros. Olha só que coisa tremenda, queridos. Paulo instruiu Timóteo, e ele está dizendo, Timóteo, que você possa instruir a outros, e que os outros, homens fiéis vão instruir a outros. Ou seja, Timóteo é a primeira geração do discipulado de Paulo, e Paulo está instruindo Timóteo a instruir a homens fiéis, que é a segunda geração do apóstolo Paulo. E ele continua, homens fiéis irão instruir a outros. Ou seja, o discipulado, ele vai além de nós mesmos. Nós cuidamos de uma pessoa, e essa pessoa vai cuidar de outro crente, e esses outros vão cuidando de outros. Irmãos, a igreja foi chamada pelo Senhor para fazer a obra de Deus na terra. Nós não estamos aqui simplesmente para comer e beber, nós estamos simplesmente aqui para acordar todo dia cedo e trabalhar, voltar para casa. A igreja está na terra para anunciar o evangelho de Cristo, amém? A igreja está na terra para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja está na terra para cumprir o ide, fazei discípulos de todas as nações, amém? Esse é o propósito da igreja. Muitas vezes nós achamos que a igreja é para vir assistir um culto. Na verdade, queridos, nós estamos aqui em família, em comunidade, para desfrutarmos da presença do Senhor, para sermos instruídos, para recebermos a palavra, para sermos cheios da presença de Deus, para recebermos a manifestação da presença e da glória de Deus, amém? E por isso, Paulo ensina isso a Timóteo, Paulo instrui, Paulo discipula Timóteo, e aqui nós podemos ver
a bênção da geração, um discipulando o outro. Quantas pessoas nós já discipulamos e essas pessoas continuam discipulando outros. E tem uma coisa muito interessante, muito tremenda aqui. Algumas vezes nós ouvimos, chega ao nosso conhecimento de pessoas que eu conheço, e claro, tem muito mais pessoas que eu não conheço, mas jovens, e foram jovens lá na época que o pastor Márcio era pastor dos jovens na Apacentar. E quantas vezes chega um jovem ou passa uma mensagem para ele dizendo: pastor, lembra de mim? Pastor, eu já sou um pastor e estou pastoreando uma determinada igreja. Esse pastor está cuidando e discipulando outras famílias, outros jovens, outros homens. E isso, queridos, não tem como contabilizar algo. Deus usando a vida do pastor Márcio, usando a minha vida, usando a sua vida, não tem como nós contabilizarmos. Uma vez eu recebi uma mensagem de um discípulo meu, que está lá em Natal. Ele me encontrou na rede social e falou: você lembra de mim? Bom, pela foto eu não tinha reconhecido, porque mudou um pouquinho, alguns já estão ficando careca, alguns já estão mudando a aparência. Nós éramos jovens, tínhamos 20 e poucos anos na Apacentar, e aí eu lembrei, e ele falou para mim, como que eu fui abençoado na época do nosso discipulado, e hoje, Deus está usando a vida dele lá em Natal, discipulando outras vidas, sendo instrumentos de Deus naquele lugar. Alguém que eu discipulei, alguém que eu cuidei enquanto jovem, e agora está num outro estado, cuidando de pessoas, discipulando pessoas, que eu nem imagino quem são essas pessoas. Isso é a bênção geracional, amém, queridos? Os nossos relacionamentos, eles precisam ser intencionais. O discipulado é isso, é um relacionamento, é onde nós nos encontramos em pequenos grupos, nas resenhas, onde nós podemos fazer um grupo de discipulado, estar num shopping fazendo discipulado, onde nós podemos estar nos nossos lares, ou na faculdade, na escola. Irmãos, o discipulado é o dia a dia, amém, queridos? É o dia a dia, são as coisas comuns da vida, onde nós podemos receber instrução daquele que tem caminhado com o Senhor. E ora eu sou discipulado, ora eu sou um discipulador. Isso é muito poderoso. Eu amo isso, queridos. Eu amo isso. Quando nós estamos juntos, ali correndo no Maracanã, ali em volta do Maracanã, a gente reúne um grupo, muitas das vezes, quem é discípulo de quem aqui? Não importa, irmãos, nós não somos donos de ninguém, o importante é nós termos a visão do discipulado. Isso é bom demais, isso é viver em família, isso é viver em unidade, isso é a igreja, a comunidade cristã caminhando em família, amém, amém, queridos. Nós precisamos ter esse entendimento, como a família da fé, caminhando junto, vivendo as mesmas coisas juntos, orando uns pelos outros. Muitas vezes a gente está passando por um momento difícil, dificuldade, e ali tem alguém que está orando por você, alguém que está clamando pela tua vida, intercedendo pela sua vida. Isso é muito tremendo. Ali nos nossos momentos de resenha, o discipulado ele pode ser 1 a 1, ou ele também pode ser mais de uma pessoa. Pastor, eu não consigo cuidar de muitas pessoas. Não importa, queridos, cuida de um, amém, amém, irmãos, cuida de um. Pastor, eu quero desfrutar desse ID, eu quero desfrutar dessa direção de Deus para a minha vida. Então, queridos, toma uma decisão hoje,
eu vou me envolver com o discipulado. Amém? Você pode fazer essa declaração comigo nessa noite? Eu vou me envolver com o discipulado. Você pode fazer essa declaração nessa noite? Vamos lá? Anjo, anota aí. O anjo anotou. Viu? Esse é o ano, queridos, de nós nos envolvermos com o discipulado. Pastor, eu ainda estou começando, eu estou dando os meus primeiros passos. Esteja em um discipulado. Faça parte de um discipulado. Procure alguém. Algumas pessoas têm até a dificuldade de não procurar alguém. Mas eu quero te dizer nessa noite, você é livre. Mas pastor, e se eu for rejeitado? Se eu for rejeitado, irmãos, ninguém aqui é rejeitado, nós somos uma família, nós somos corpo de Cristo, amém? Se você precisar de ajuda, pode nos procurar, nós pastores, nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada, para que você esteja envolvido no discipulado, aleluia. No discipulado, são relacionamentos transparentes, onde nós podemos abrir o nosso coração, não existe reserva. Mas pastor, como que eu vou abrir a minha vida para alguém que eu não conheço? Lembra que eu falei? Discipulado é relacionamento, discipulado é você se relacionar, é você estar caminhando com alguém que vai interceder pela sua vida, alguém que vai orar por você, que vai cuidar de você. Muitas vezes nós confundimos o discipulado só com um grupo de amizade. Irmãos, o grupo discipulado até acontece o relacionamento, a amizade, mas o grupo de discipulado, o discipulado em si, é um posicionamento de crescimento, amém? E eu quero declarar nessa noite, que nós como igreja, vamos avançar, nós como igreja vamos romper, nós como igreja vamos crescer, como nunca antes crescemos, em nome de Jesus, amém? Quantos creem nessa palavra? Dê um aplauso ao Senhor. Tem muito mais coisas aqui, mas eu preciso encerrar nessa noite, eu preciso dar uma parada, eu vou entrar na rota de conclusão. Se você quiser e se interessar e quiser conhecer um pouco mais sobre discipulado, nós vamos disponibilizar material para vocês. A pastora Marisângela está preparando um material muito tremendo para nós. Nós estamos orando acerca disso. Nós pastores temos buscado ao Senhor acerca do discipulado, e eu tenho certeza que esse ano vai ser um marco nessa igreja, através do discipulado. Você crê nisso, irmãos? Nós vamos caminhar forte, firmes, debaixo dessa direção, debaixo desse comissionamento, em nome de Jesus. Eu creio que há um tempo novo, Deus vai se manifestar nos seus encontros de discipulado, Deus vai se manifestar, queridos, nos seus encontros, onde a presença do Senhor vai ser real naquele lugar, onde você será um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém, onde você será alguém cheio da unção, cheio do Espírito Santo, para trazer uma palavra de direção, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de confronto, porque o confronto ele também faz parte, ele gera crescimento para nós, amém, queridos? Quantos nessa noite desejam caminhar debaixo dessa visão do discipulado? Amém? Eu quero chamar os músicos aqui à frente. Nós temos vivido um tempo muito tremendo, no curso de Mulher Única, no curso Hombridade, Homem ao Máximo, inclusive domingo agora nós teremos a formatura do Homem ao Máximo. Quero te convidar para estarmos juntos, para que você possa estar aqui, para adorarmos ao Senhor Jesus, amém? E Deus tem feito coisas muito tremendas, irmãos,
nos nossos encontros dos homens, das mulheres também. Deus tem feito algo muito poderoso na vida dessa igreja, e eu quero te dizer, quando nós nos posicionamos, Deus opera de forma extraordinária. Você crê? Quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos, Senhor, eu não estou muito seguro daquilo que eu preciso fazer, mas eu quero te dizer, quando você tomar a decisão, quando você decidir e dar o primeiro passo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Muitas pessoas se acham envergonhadas, pastor, eu não consigo muito. Irmãos, Deus vai fazer milagres acontecer. Algumas pessoas pensam assim, mas o que eu vou falar? Será que eu tenho uma palavra para poder falar para alguém? Eu quero te dizer que não é você, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, é que faz coisas extraordinárias. Por isso eu quero declarar sobre a igreja, sobre a tua vida nessa noite. Receba do alto o poder do Altíssimo, receba do alto, queridos, a unção do Espírito Santo de Deus, que te capacita, que te levanta, que te coloca de pé, que te sustenta. Nessa noite, eu clamo pela presença do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, para que você seja revestido de poder, para que você seja revestido com a unção que vem do alto, que vai fazer você fazer coisas extraordinárias, em nome de Jesus, amém? Eu quero chamar os músicos aqui, para poder ministrar. Quero te convidar a se colocar de pé, e dar um aplauso ao Senhor nessa noite, aleluia. Pode ser mais forte esse aplauso, queridos, aleluia, com alegria, para aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Que nessa noite, você possa sair daqui, convicta, de se envolver no discipulado, e muito mais do que isso, eu quero te convidar a comunicar isso a outros irmãos. Fala isso para aqueles que não tiveram aqui, aqueles que não puderam estar nessa noite. Pergunta para ele, pergunta para ela. Vamos fazer isso nesse momento, vamos fazer essa pergunta para ele, você já faz parte do discipulado? Pergunta para ela, pergunta para ele, você faz parte? Se ainda não faz parte, esse ano é o teu ano, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Dê mais um aplauso ao Senhor e vamos adorar o nome de Jesus.